Amém. Olá pessoal, eu sou o pregador MR. Estamos aqui para trazer mais um momento da palavra do Senhor, mais um acrescento de Deus para a nossa vida. E certamente você será abençoado através desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito deste canal, Esse é o propósito de nós estarmos aqui sempre trazendo estas mensagens para que você seja abençoado, que você venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. E certamente este conteúdo vai completar, vai trazer para a tua vida valores espirituais, em nome de Jesus, que vai abençoar a tua vida. Amém? Em nome do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos trazendo sobre sermos filhos de Deus. No vídeo anterior nós falamos sobre o significado, porque nós estamos trazendo sobre 3 aspectos: significado, importância e finalidade. E no vídeo anterior, na mensagem passada, nós falamos sobre significado, que consiste naquilo que nós somos. E nós trouxemos aqui conteúdo bastante específico sobre este assunto, de que nós temos que exercer aquilo que nós somos. Amém? Foi-nos dado o poder de exercermos neste mundo aquilo que o Senhor nos proporcionou. É propósito de Deus e aprove ao Senhor fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre importância, a importância de sermos filhos de Deus. E quando nós falamos de importância, já para nós entrarmos neste conteúdo e acompanhar o raciocínio, fala sobre sermos filhos de Deus, consiste naquilo que possuímos. A importância de sermos filhos de Deus consiste naquilo que possuímos. Então, amados, vamos falar sobre este assunto. Nós vamos falar sobre aquilo que nós temos buscado. O que a igreja tem buscado em Deus? Porque dependendo disso é que vai definir a importância que nós exercemos neste mundo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então importa que nós venhamos realmente buscar os valores de Deus para a nossa vida. Amém? Porque isso é que vai definir a importância de nós sermos filhos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, dependendo daquilo que buscamos, isso vai definir a importância que nós exercemos ou temos no mundo. Dependendo daquilo que buscamos. Então, amados, vamos seguir essa linha de que é fundamental, é importante para a nossa vida que nós venhamos a dar prioridade àquilo que, amém, Deus preparou para nós. Dar prioridade àquilo que vem do alto. Nós vamos falar muito sobre este assunto, de que nós precisamos buscar aquilo que realmente é ou são valores, riqueza espiritual para a nossa vida. É essencial que nós venhamos ter essa consciência, essa conscientização de que nós precisamos buscar os valores de Deus para nós. Porque é isso, amado, que vai definir de uma vez por todas a importância que nós temos para o mundo, para Deus, para tudo, aleluia, no mundo espiritual. Então, a pergunta que eu começo a fazer é: o que temos buscado em Deus? O que eu e você temos buscado em Deus para valorizar o que nós somos, como filhos de Deus? Porque para valorizar, para enriquecer nós como filhos de Deus, nós precisamos buscar valores, riquezas espirituais para nós, para que realmente venhamos fazer a diferença em tudo que nós venhamos a fazer, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós damos prioridade para a nossa vida, aquilo que envolve a nossa vida espiritual, aquilo que envolve propósito de Deus para nós, vontade do Senhor para a nossa vida. Então é fundamental que nós venhamos realmente buscar em Deus riquezas espirituais. Correto?
Então, o que nós temos buscado? O que eu e você temos buscado neste tempo para que venhamos enriquecer a nossa vida espiritual? Para que realmente venhamos ser importante em tudo que venhamos a fazer. Venhamos ser importante para o mundo. Venhamos ser importante para Deus. Venhamos ser importante na obra de Deus, na obra espiritual. Eu vejo que não tem se buscado, realmente, não tem se dado prioridade àquilo que é riqueza espiritual. Eu percebo que, não de forma generalizada, ou digamos que seja com todos, ou todos venham agir dessa maneira, mas grande parte, amado, do povo de Deus, infelizmente, grande parte da igreja não tem dado prioridade aos valores de Deus. Não tem dado prioridade às riquezas espirituais. Aquilo que realmente é riqueza para a nossa vida espiritual. Aquilo que enriquece, aquilo que valoriza aquilo que nós somos. Aquilo que valoriza a nossa identidade como filhos de Deus. Amém? Neste mundo. São as coisas do alto, são as preciosidades do alto, as riquezas insondáveis de Cristo que enriquecem a nossa vida espiritual. E eu percebo, infelizmente, digo isso com tristeza, que a grande maioria das pessoas tem desprezado isso. Não tem dado prioridade para essas coisas. Tem se valorizado muitas outras coisas, menos o reino de Deus. Menos as riquezas do céu, as riquezas do alto. Infelizmente, muitas pessoas têm ido para esse caminho. Têm se dirigido por este caminho. Então, observe só uma coisa que eu vou trazer aqui. Em Romanos capítulo 8, no versículo 18 e 19, que diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero seguir esse caminho, esse raciocínio em cima desse texto, fazendo a seguinte pergunta para nós, para você e para mim. Que tipo de expectativa o mundo tem criado a nosso respeito? Eis aí uma grande pergunta, uma pergunta muito importante para a nossa reflexão. Que tipo de expectativa nós temos despertado ao mundo? Será que nós temos despertado, ao mundo expectativas certas? As verdadeiras expectativas? Será que o mundo tem criado expectativas certas a nosso respeito? Porque isso depende muito daquilo que nós transmitimos. Amém? Depende muito daquilo que nós estamos traçando na nossa vida, neste mundo, para que venha criar essa expectativa em relação às pessoas que estão no mundo. Então, em cima deste versículo, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, pois é o que nós somos. Somos filhos de Deus, mais do que uma religião, como nós falamos, mais do que um grupo religioso, mais do que uma congregação no mundo. Nós somos filhos de Deus. Está acima de qualquer, qualquer identidade, acima de qualquer propriedade. Filhos de Deus. E a palavra do Senhor está nos dizendo que o mundo cria e tem criado essa expectativa. Por mais que essas pessoas, que o mundo não venha se expressar desta maneira, por mais que o mundo não se manifeste desta forma, que venhamos realmente entender dentro desse raciocínio de que o mundo cria isso a nosso respeito. Por mais que ela não entenda, o mundo não entenda isso, por mais que não expresse, por mais que não demonstre, mas o fato é, no fundo, as pessoas aguardam, as pessoas criam e têm criado expectativa a nosso respeito. Então, que tipo de expectativa o mundo tem criado a nosso respeito? Será que nós temos realmente criado a expectativa certa
no mundo? Então esta é a grande pergunta. Será que nós temos realmente despertado no mundo, ou ao mundo, ou às pessoas no mundo, a expectativa certa? Temos transmitido isso? Que tipo de valores, que tipo de riqueza, o que nós temos buscado neste mundo como Filho de Deus para despertar isso? Porque isso depende. Para que o mundo venha criar expectativa em nós do poder de Deus, do sobrenatural, do invisível, por mais que elas não creiam, por mais que elas não conheçam essas coisas, no fundo, essas pessoas, o mundo, cria essa expectativa. Aleluia! Quando elas se vê realmente perdidas, sem saída, é em nós que essas pessoas criam essas expectativas. Então, o que nós temos buscado? Porque depende, como eu disse no início, daquilo que eu busco e daquilo que você busca. Dependendo daquilo que você tem buscado, você vai despertar a expectativa certa a teu respeito. Amém? Não o que realmente tem acontecido. O que tem acontecido? Eu fiz uma colocação. Eu tenho aqui uma colocação. Hoje, nós temos despertado nas pessoas mais a curiosidade do que a expectativa. Acompanhe o meu raciocínio. Infelizmente hoje, na grande maioria das pessoas na igreja, porque a igreja, o número, a quantidade de pessoas na igreja tem aumentado. Tem se multiplicado realmente o número dos evangélicos. Não é? Dos chamados cristãos ou crentes. Realmente tem aumentado a quantidade de evangélicos no mundo. Mas será que o poder de Deus também tem acompanhado esse crescimento? Porque se a igreja está crescendo, se a igreja está se expandindo, se está havendo um crescimento em quantidade de pessoas dentro da igreja, o poder de Deus também tem que acompanhar esse crescimento, amém? Mas será que o poder de Deus tem acompanhado isso? Infelizmente, pelo menos para mim, na minha observação, isso não tem acontecido. Infelizmente não. Porque se o poder de Deus estivesse acompanhando o crescimento do número de pessoas dentro da igreja, certamente o poder de Deus no mundo seria muito mais impactante. Amém? O sobrenatural de Deus iria acontecer de uma forma realmente intensa, com bastante intensidade, mas infelizmente tem acontecido, mas não como deveria acontecer. E muito pelo contrário, eu percebo, eu sinto, pelo menos eu digo, repito, pelo menos eu sinto que o poder de Deus tem se esfriado. Ao invés de crescer, ao invés de acompanhar o crescimento da igreja, o poder de Deus tem se esfriado. Não tem acontecido como deveria, como pode acontecer. Amém? Como a palavra de Deus nos garante que aconteça, que pode acontecer. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, o que tem acontecido, na verdade, nós temos despertado mais a curiosidade das pessoas do que a expectativa. Por que eu estou falando isso? As pessoas têm criado a curiosidade, por quê? Porque o que nós temos transmitido para as pessoas, na verdade, a igreja, vamos dizer assim no todo, tem despertado mais a curiosidade, por quê? Porque o que nós temos apresentado tem sido muito mais material do que espiritual. Amém? Acompanhe comigo o raciocínio. Nós temos mais apresentado ao mundo coisas materiais, coisas superficiais, coisas que passam, coisas visíveis, mais do que aquilo que é invisível, mais do que aquilo que é sobrenatural, na verdade. E isso desperta, não é expectativa, mas curiosidade. As pessoas hoje estão curiosas para saber, poxa, como que acontece tanta coisa no mundo da igreja, dentro da igreja, né? Quantas coisas as pessoas têm recebido, tudo que se pede, se recebe, as pessoas têm crescido, prosperado, têm conquistado. Então, na verdade,
Nós estamos despertando nas pessoas, ao invés da expectativa do sobrenatural, estamos despertando nas pessoas a curiosidade do poder de Deus, a curiosidade daquilo que Deus pode fazer. Então muitas pessoas hoje estão vindo para a igreja por causa dessa curiosidade. Estão vindo buscar as coisas da igreja, estão frequentando a igreja, estão participando dos cultos, estão se tornando até membro das igrejas, participando de campanha, de corrente, por causa da curiosidade e não da expectativa. Amém? Como eu disse, a curiosidade tem sinônimo de ver o que está acontecendo no visível, ver o que está acontecendo nas coisas materiais, naquilo que se pode tocar. Amém? A expectativa não. A expectativa tem sinônimo de sobrenatural. Expectativa já está falando, expectativa daquilo que não está vendo. Aleluia! Do poder de Deus real, do invisível de Deus, daquilo que Deus pode fazer no sobrenatural na vida da pessoa. É essa expectativa que nós temos que buscar, temos que despertar nas pessoas. Amém, gente? Então eu quero chamar a atenção para isso. A importância de nós sermos filhos de Deus está nisso, consiste naquilo que nós temos buscado, para que venhamos realmente despertar nas pessoas o interesse, a vontade de buscar a Deus, a vontade de experimentar o poder de Deus. Não daquilo que Ele pode fazer, mas daquilo que Ele realmente é para nós, significa para nós. Oh, glória a Deus! Entende isso? Então, é nisso que está a importância de sermos filhos de Deus. A importância está nos valores que nós temos buscado, de que podemos buscar e devemos buscar, para que o poder de Deus seja valorizado pelas pessoas, pelo mundo, para que o poder de Deus seja valorizado em você, em mim. Oh, aleluia! Para que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos ser importante para o mundo. Ser importante é isso. Transmitir nas pessoas, despertar nas pessoas as expectativas certas, as expectativas corretas, que é o sobrenatural do Senhor, o poder de Deus na nossa vida, o invisível do Senhor, aquilo que está guardado nos céus para nós, as riquezas insondáveis de Cristo para a nossa vida. Oh, glória a Deus! E não naquilo que é visível. Não vamos mais despertar curiosidade, mas expectativas das pessoas sobre o poder de Deus em nós. Correto, amado? Porque o mundo espera, o mundo está aí, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer, mesmo sem perceber, elas estão na expectativa de alguma coisa acontecer no nosso meio, acontecer no meio da igreja. Não é esse movimento que tem acontecido ultimamente. Entende isso? Mas sim um avivamento espiritual. Porque o que tem acontecido, na verdade, é muito movimento e pouco avivamento. Entende? Uma vez eu escutei uma pregadora falando sobre isso, numa mensagem que ela trouxe. A minha esposa, um dia pregando aqui no nosso ponto de pregação, ela usou dessa frase: tem muito movimento no nosso meio e pouco avivamento. E as pessoas hoje têm confundido movimento com avivamento. Entende? Estão trazendo muito movimento dentro da igreja, dizendo que é avivamento e não é. Infelizmente, o avivamento espiritual tem acontecido muito pouco em nosso meio. Existem pessoas sérias, pessoas que buscam, pessoas que realmente estão envolvidas com o propósito, envolvidas com a obra do Senhor, com a palavra de Deus. Mas infelizmente a grande maioria que está no nosso meio não tem buscado realmente os verdadeiros valores espirituais para as suas vidas. Amém? Então é isso que eu queria trazer para você hoje nesse vídeo, sobre a importância de nós sermos filhos de Deus. Consiste nisso, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós buscamos, para que venhamos realmente despertar nas pessoas o verdadeiro interesse por Deus, o verdadeiro interesse pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra
e que você seja abençoado e que você fique bem.